Olá, pessoal. O tema do programa de hoje é salário, um tema importante. Nós vamos conversar com Júlio Pascoal, economista e assessor de economia da FIT-AEG TODF. Fique com a gente. Olá, pessoal, estamos de volta, agora com a presença do companheiro Júlio Pascoal, que é economista e é assessor de economia daqui da FIT-AEG TODF. Bom dia, Júlio, como é que estão as coisas? Bom dia, Barreto, um grande prazer estar aqui com vocês e à disposição, né, para a gente poder bater esse papo importante sobre salário, né? A conversa de hoje é sobre salário. Uma única palavra, vamos dizer, de suma importância para o trabalhador, que é salário. E eu começo perguntando, Júlio, o que é salário? O salário nada mais é do que uma remuneração que o trabalhador tem por empregar sua mão de obra na atividade produtiva. Quando eu estou falando de economia na sala de aula, e agora eu estou tendo a oportunidade de dar aula para o pessoal que entrou no primeiro período, então a gente fala de fatores de produção. Dentre os fatores de produção, você tem a terra, você tem o capital, o trabalho, tecnologia, as unidades de produção e também a questão do trabalho, da mão de obra. Então, toda vez que se emprega a mão de obra na atividade produtiva, seja ela no setor privado, setor público, onde for, o retorno para o trabalhador é o salário. E o salário hoje, como é que você vê essa questão salarial no Brasil em relação a outros países em desenvolvimento, por exemplo? Bom, o salário mínimo, né, hoje na faixa de R$ 1.518, e o salário médio no Brasil em torno de R$ 2.900 a R$ 3.000, não dá para suprir as necessidades de uma família. Isso é muito difícil, né? Porque quanto menos você ganha, mais você compromete do seu salário com alimentação, com vestuário, com higiene e limpeza, energia, água, enfim. Então, eu vejo que, em função da alta carga tributária que o país tem, da ordem de 34% do PIB, e que a reforma tributária deve reduzir isso para algo em torno de 26%, 27,5%, já com as exceções que tiveram que abrir, você acaba o trabalhador acaba sendo prejudicado por essa carga excessiva, né, de PIS, COFINS, sobre a folha, etc. Por quê? Porque o salário para o trabalhador é pouco, mas para a empresa também, pagar o salário e os encargos sociais, você acaba dobrando praticamente o salário. Então, o governo fica com a parte, independente do governo, e a outra parte fica com o trabalhador. Então, isso, de certa forma, tem dificultado para que, não vou dizer as grandes empresas, mas a maioria das empresas que compõem a atividade econômica no Brasil são pequenas e médias empresas, que elas consigam, de fato, pagar aquilo que o trabalhador merece. Sem que, com isso, você tenha que estar reduzindo o número de trabalhadores a cada ano, em função da dificuldade também que a própria economia tem colocado para as empresas, né? Então, a dificuldade econômica do mundial, vamos dizer assim, isso é uma coisa que a gente tem que olhar um pouco atrás, porque da transição da chamada globalização econômica, que é de 47 a 72, para a chamada globalização financeira de 73 para cá, o que houve no mundo, e principalmente nos países da América Latina e América do Sul, como o Brasil, foi um achatamento salarial, partindo do princípio que o salário, os encargos sociais conquistados no chamado welfare state, o estado do bem-estar social, eles impedem a lucratividade e a produtividade das empresas. Só que tem um detalhe, Barreto, que eu gosto de falar. Você não separa o cidadão
do trabalhador e do consumidor. Ele é um só, ocupando essas três funções no mercado. E quando você achata a renda ou o salário do trabalhador, ele vai cada vez consumir menos. E a mola propulsora da economia não é o investimento, é o salário. É do salário que gera investimento, é do consumo que gera investimento. Então, você vem matando a renda do trabalhador, achatando ela. Então, o trabalhador está comprando cada vez menos e comprando muito mais para sobreviver. E aí isso volta para o capitalista de uma forma negativa como uma resposta a esse achatamento. Então, o ideal é ter um salário cada vez melhor para consumir um pouco mais, igual o Lula fala, tirar botar o pobre no orçamento. Então seria, porque aí já consome mais, né? Porque você pega, por exemplo, a diferença do cálculo do salário mínimo oficial para o cálculo do DIEESE. O cálculo do DIEESE é o cálculo real. Quer dizer, hoje o salário mínimo deveria ser R$10.000. Com R$10.000, o cidadão poderia cumprir todas as suas obrigações, ter uma parte para ele poupar para o futuro, porque ele não sabe o que vai acontecer, e podia ir no mercado consumir mais do que consome, né? Mas a diferença de 10.000 para 1.500 é 10%, né? Então você ganha, o trabalhador ganha hoje 90% a menos do que deveria ganhar. Né? E com isso, a gente vê isso nas datas comemorativas, por exemplo, Natal, Dia dos Pais, das Mães. O que sai mais? É aquilo que é mais barato, né? Uma pergunta. O trabalhador deveria ganhar, então, que é o correto, vestir, alimentar, cultura, habitação, e o Brasil hoje não faz isso. As empresas, algumas empresas, descobriram talvez uma saída, que é a pejotização. Contratar PJ. O cara monta a empresa dele, ganha o CNPJ, né, o MEI, e aí a empresa contrata o MEI e não assina a carteira. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma forma de precarização da força de trabalho. Porque quando você contrata o MEI, você não dá os direitos que o trabalhador deve ter. Certo? Quer dizer, ele vai trabalhar para a empresa como MEI e ele vai ser tributado, mesmo que com 5%, é uma tributação, né? Ao passo que se ele ficar na empresa como MEI, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele tem apenas aquele valor ali da prestação de serviço e que ele tem que deduzir o imposto, mesmo que seja menor do que o normal. Mas ao passo que, como trabalhador da empresa, ele tem direito a férias, a 13º, né? A licença, as questões que são inerentes à própria vida do trabalhador. Porque quando você é MEI e você vira um microempreendedor individual, você não pode adoecer, você não pode ter um infortúnio. Porque se você parar, você perde a renda. Certo? É verdade. Então eu acho que mas não isso foi é uma forma da empresa, vamos dizer assim, dispensar aquele tributo igual você falou, tem o salário e gasta mais o salário. Então ela gasta só o salário, contrata o MEI e gasta só. Mas o que teria que acontecer é o quê? É o Estado, de maneira geral, reduzir o seu gasto, certo? O seu gasto não é reduzir o gasto com o social, é reduzir o gasto com aquilo que não é prioritário. Por exemplo, se a gente pegar o executivo, o legislativo e o judiciário, né? A gente sabe que qualquer presidente para governar, infelizmente hoje, tem que agradar o bendito centrão, né? No governo anterior se optou pelo orçamento secreto. Nesse governo se optou por quê? Por participação no governo, razão pela qual você saiu de 22 ministérios e foi para 38. Se você não agradar partidos, mesmo que não sejam favoráveis a você na eleição, você não tem as suas matérias aprovadas no Congresso. Então, isso está custando, vamos dizer assim, para o governo atual, além dos ministérios, né? Além dos ministérios, está custando também as chamadas emendas extras que os deputados e senadores têm para votar aquilo que é importante para o país. Você votar uma reforma tributária, você votar um arcabouço fiscal, você votar uma série de matérias que são importantes para o desenvolvimento do país.
Aí o que os nossos parlamentares têm feito para não contribuir, né, com, vamos dizer, um pouco de equilíbrio das contas públicas? Além dos 60 milhões que eles têm de emendas anuais, eles estão cobrando mais 12 bilhões que você divide por 513 deputados, vai ter vários bilhões aí, mais milhões na mão dos deputados e dos senadores. Então, isso aí não contribui para o desenvolvimento do país. Porque eu costumo dizer, Barreto, que parlamentar, de maneira geral, e jogador de futebol tem mais ou menos o mesmo nível de vamos dizer assim, de cobrança. O jogador não joga pela estrutura do time, ele joga pelo bicho. E o parlamentar não trabalha pelo salário, trabalha pela emenda extra, né? E isso tem prejudicado o país. Mas se você entrar mais a fundo no legislativo, você vai ver que existe o que? As chamadas despesas indenizatórias. Eu já vi deputado aí na época da pandemia dizer: eu dou o meu salário, como se o trabalhador tivesse que fazer a mesma coisa, você entendeu? Mas doa por quê? Porque o salário é 50 e a despesa indenizatória é 500 mil, entendeu? Então o cara fica, fácil, né? Aí você vai pro judiciário, você tem 11 ministros no STF, né? Cada ministro tem no mínimo 60 assessores, que ganham em torno de 20 mil reais. Então assim, o que devia acontecer? Para tudo, o que devia acontecer? Em vez de cortar o salário do trabalhador, que é justo, né? Você devia cortar os penduricalhos, cortar poderes, né? Quando a gente fala cortar na carne, é cortar a estrutura, né? Cortar a estrutura, de cortar em 50% cada um. Então você poderia manter o trabalhador como colaborador da empresa, certo? Sem você também penalizar muito a empresa com um tributo, para você manter uma estrutura perdulária que está aí desde a época do Dom Pedro I. Por ser jornalista, eu sempre achei o seguinte, que a culpa é de quem vota. Não tem nem Se essa turma do Centrão está lá, é porque o trabalhador, viu? O trabalhador vota nessa gente. Aí o cara fica lá, se votar, eu acho assim, se houvesse uma consciência política melhor no país, já era um avanço para resolver esses problemas. E outra coisa que eu penso será, e aí você me responda, será que se houvesse essa retirada de impostos das empresas e tal, o trabalhador continuaria ganhando o que ganha pouco, para a empresa ter mais lucro com esse... Porque eu já ouvi na mídia um rumor disso, de que houve aquela desoneração do salário, não é? Você ficou sabendo? Houve a desoneração dos salários para beneficiar o trabalhador, e a empresa parece que não repassou. Teve empresa que não fez, né? E aquele valor que excedeu ficou para a empresa, o trabalhador continuou na mesma. Não há esse perigo? E por isso é que você tem que ter os sindicatos, você tem que ter as federações, para que nas convenções, nos acordos coletivos, você possa mostrar para a empresa que ela teve ganhos, né? E que é preciso que os trabalhadores também tenham uma parte desses ganhos. Ela não pode apropriar toda a mais-valia, né? Que seria o diferencial aí, que fica em excesso para o capital e nada praticamente para o trabalhador, porque é importante entender esse contexto, que você cresça enquanto empresa, mas que dê oportunidade também para o trabalhador se qualificar internamente, melhorar a sua posição de chão de fábrica, uma situação administrativa, enfim, quer dizer, é importante que o jogo seja de ganha-ganha, e não só um ganhar e o outro perder. Porque é o que eu disse, quando você analisa a questão do consumo para poder mover a economia, se o trabalhador ele vai perdendo renda a cada ano, cada vez ele vai comprar menos de todos, né? E esse colapso que pode acontecer na economia, e que já vem acontecendo de uma forma lenta e gradual, é justamente em função disso, quer dizer, de você perder renda ao longo do tempo. E, Júlio, existe uma coisa que eu estive analisando no meio sindical geral, é o seguinte: as empresas antigamente, década de 60, 50, o cara ia trabalhar numa grande empresa, ele morria nessa grande empresa, ele trabalhava,
E aí aposentava e botava o filho, e o filho, vamos dizer, vestia a camisa da empresa. O empregador dizia, o aumento esse ano vai ser pouquinho, o sindicato negociava, vai ser... E o cara, beleza, não, vamos continuar, ano que vem melhor, o pensamento do trabalhador é esse. Parece que hoje a coisa mudou. O trabalhador não vê a empresa, não veste a camisa da empresa, mas veste a camisa do dinheiro, vamos falar. Aí o que acontece? A empresa, eu não posso pagar porque choveu demais, porque... A coisa que acontece todo ano, choveu demais, secou demais. A desculpa é sempre essa. E o que acontece? O trabalhador chega e diz, beleza. Aí a empresa da China, do Japão, da Europa, se estabelece na região, paga melhor. O que o cara faz? Sai daqui e migra para lá. Não está nem preocupado com a empresa original dele. E assim a mão de obra vai mudando. Eu percebo isso. Atualmente, a rotatividade do trabalho está muito maior, não é? E com um agravante, com os benefícios do governo, que o governo dá, cesta básica, vale isso, vale aquilo, o cara faz as contas, diz, poxa, eu trabalho numa empresa 7 dias por semana, folgo o fim de semana e trabalho 8 horas por dia, o que eu vou fazer? Eu vou virar Uber. Já que eu vou virar MEI, vou virar Uber, entregador da Amazon, da Shopee, vai ser entregador de pizza, porque ele, além de subsídio do governo, ele tem essa opção de, eu viro MEI, a dona de casa vai lá e pega um empréstimo, compra lá 4, 5 máquinas de costura, já monta uma confecção, mesmo que clandestina, já é mão de obra que as empresas do comércio, a indústria pedem. Como é que você vê essa tendência, dessa mudança, dessa roda de... O cara sai, por exemplo, uma empresa está bem hoje, aí pede 6 técnicos para uma empresa concorrente que chegou depois, que está pagando melhor. E quando acontece das empresas reunirem numa convenção coletiva e estabelecerem, pessoal, nós vamos chegar até o teto X. Aí o povo vaza, não para outra empresa, mas para o mercado informal. Como é que você vê? Porque é uma tendência, né? Tudo isso parte do princípio de que a economia, de maneira geral, o mercado financeiro, que comanda a economia mundial, isso dos anos 70 para cá, parte do princípio seguinte: primeiro, a economia não pode crescer. Porque se a economia crescer, se o PIB crescer, o que é o PIB? A soma da riqueza que você produz num determinado local, num país, num determinado período, independente de onde vêm os recursos para promover tal riqueza. Eles partem do princípio que o próprio Banco Central hoje trabalha dentro dessa lógica, infelizmente, mesmo com o Galípolo, indicado pelo presidente Lula, tem a mesma concepção do Roberto Campos, indicado pelo Mito, né? Então, o que acontece? Primeiro, parte do princípio que a economia não pode crescer. Por quê? Porque se crescer, gera inflação. E qual seria o vilão da inflação? O consumo, que parte do quê? De quando você cresce o PIB, você melhora a renda. Essa renda você melhora da terra, através do aluguel, do arrendamento, da empresa, através do lucro ou dividendo, da tecnologia, através do royalty, do capital, através também do aluguel de uma máquina ou equipamento, ou do juro que você paga, da própria utilização da capacidade instalada da empresa, através do lucro ou dividendo. E a outra parte, pelo emprego da mão de obra na atividade produtiva, do salário. Então, se eu cresço a renda, eu cresço o salário e crio um ponto de estrangulamento da economia. Aí é que está o grande equívoco do Banco Central, partindo do princípio que toda inflação é de demanda, sendo que a inflação, você tem 3 tipos de inflação. Você tem a inflação inercial, nós vivemos na década de 70 até 94, que era puxada pela chamada indexação entre preço e salário e pela correção monetária. A inflação passada gerava presente, já gerava futuro, então você tinha uma remarcação natural de preço e aquilo acabava comprometendo o poder aquisitivo. Eu peguei essa. Você tem a inflação de custos. Esse foi, para mim, o grande equívoco do Banco Central. Da pandemia para cá, a inflação no mundo
ela é de custos. Primeiro, puxado, lá na época da pandemia, puxado pelo barril do petróleo Brent, que foi a $130, tá? E o petróleo é uma energia que abala a economia mundial, né? Tanto é que o transporte representa 40% do índice de qualquer inflação no Brasil, tá? Depois, pelo câmbio, o dólar, né? A precificação do dólar. E naquele momento pior da pandemia, que todas as empresas tiveram que parar, ou pelo menos 80%, 90%, a redução dos estoques, dos insumos para a produção, que você leva um tempo para poder repor isso. Então, isso é que provocou a inflação num primeiro momento, inflação de custo. Agora, se nós jogarmos para cá, hoje está uma guerra aí, né, da inflação de alimentos e tal, como se o governo fosse o grande culpado. Ora, eu elenco 4 pontos em cima da inflação de alimentos, nós estamos falando de salário, vai chegar lá. 4 pontos. Primeiro, livre mercado. Livre mercado, dentro do processo de globalização, é uma coisa que as pessoas defendem com a boca cheia, né? Mas livre mercado implica em quê, Barreto? Você é pecuarista, certo? Vai vender. Você é pecuarista. Você vai vender as coisas. Você vai matar o seu boi e você vai vender para o mercado que te paga mais. Como o mercado que paga mais é o lá de fora, você vende a maioria para lá e deixa menos aqui. Mesmo que não aumente a demanda, certo? Você tem aumento de preço, né? Então, o livre mercado, ele cria essa opção de você vender para quem você quiser, independente se quem está no mercado interno vai ter a mercadoria ou não. Segundo, o câmbio. Quer dizer, as especulações que o Banco Central e o mercado financeiro fizeram no Brasil, principalmente no final do ano de 24, sobre um déficit fiscal irrisório. Eu até fiz esse comentário lá no dia da convenção, né? Se eu fosse economista do mercado financeiro, eu teria ficado com vergonha de especular a possibilidade de não pagamento das obrigações do governo em função de um déficit monstruoso de 0,1% do PIB, né? Então, o câmbio também, que chegou a 6,30, pressionou a inflação de alimentos. E depois você vem com a própria exportação, né? Que é um direito que você pode tanto vender no mercado interno quanto vender no mercado externo. E a chamada crise climática, né? Que hora seca, hora chuva, né? Hora atrapalha produzir, hora atrapalha colher. Então você tem esses efeitos sazonais. Bom, tudo isso, né, vai redundar onde? No trabalhador ir no supermercado, o arroz subiu 40%, o óleo subiu X, o café subiu. Resultado, e cada dia menos se coloca o produto dentro do salário do cidadão. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é ter uma mudança de conceito. Mudança de conceito. Você tem 3 tipos de inflação: inercial, de custo e de demanda. Você não combate inflação de custo aumentando taxa de juro Selic. É o contrário. Quer dizer, quando você tem inflação de custo, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o custo para estimular a oferta. Então, o custo maior é o dinheiro, é o juro. Então, você teria que reduzir a taxa de juros e não aumentar, como os nossos presidentes do Banco Central aí, sábios presidentes, estão fazendo. Eu não posso dizer que o Galípolo não seja um cara inteligente, mas ele está fazendo o jogo de quem? Do mercado financeiro, do sistema comandado pelo Banco Mundial e pela FMI, que foi aonde houve a concepção dos planos deflacionistas, inclusive o Plano Real. Quando a gente pensa que o Fernando Henrique foi o pai do Plano Real, e o Baixa, e o Lara Rezende, e esses caras que desenharam dentro de um croquis, né? dentro de uma estrutura do Banco Mundial e do FMI, ou seja, uma camisa de força, certo? Então, esse plano, por um lado, você derrubou a inflação, mas é um custo social enorme. Por quê? Porque aí você tem o quê? Aí é que está a lógica. Aumentou a inflação, como não pode crescer, você aumenta o juro, a empresa investe menos e demite o trabalhador. Se cresce o PIB, ela fica também numa encruzilhada dentro dessa concepção, que ela tem que aumentar o salário do trabalhador. Automaticamente ele vai consumir mais. E isso pode gerar uma inflação de demanda. Então, esse é o cenário. Tem que haver um controle. Esse é o cenário. Então, é preciso que os países entendam, né? Os bancos centrais entendam
Porque você tem que controlar a inflação por um lado, mas você tem que fazer a economia crescer. E a economia crescendo, todos os indicadores que dependem dela ficam baixos. Tem que balancear, né? Tem que balancear. E a galera está só apostando no financeiro. Então, os bancos, os fundos de pensão, de investimento, fundos imobiliários, com lucros estratosféricos, as empresas praticamente quebradas ou andando de uma forma muito lenta, de lado, e você mesmo com o governo trabalhando, como vem trabalhando, e tem uma taxa de desemprego de 6,1, 6,2, que é a menor dentro desses últimos 10, 15 anos, você ainda tem 6 milhões de pessoas desempregadas. Com 6 milhões de pessoas desempregadas, parte estão vão para o mercado informal. E aí entra nisso aí que você falou. Um é Uber, o outro vai vender rosquinha no... Porque o cara acaba ganhando quase que... Eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu tive uma vez na FUNAI, lá em Brasília, tratar um negócio dos indígenas, e peguei um Uber. E o cara era engenheiro. E estava me orientando. Não, rapaz, a melhor coisa que tem para mim, que teve, foi ser Uber. Por quê? Isso já tem uns anos também, né? Isso desde que eles não pegam assaltantes, né? Não tinha naquela época, não era como hoje. Mas o que ele me falou? Que ele trabalhava para 3 ou 4 aplicativos. Era o Uber, o 99, tinha um de alta executivo, e ele era inscrito, o carro dele era bom nesses 3. E ele tirava, naquela época, eu acho que ele me falou R$5 mil na época. Pouco mais, um pouco menos. Se fosse trabalhar numa empresa... E ele trabalhando para ele, no horário dele, ele falou, não tem coisa melhor. Fico com a família, né? E eu tive eu vi essa experiência. E por isso que eu acho que está aumentando esse número de informais, porque o cara pensa, eu vou para dentro de uma fábrica, eu vou para dentro de uma loja, de um comércio, quem trabalha em shopping sabe, o cara fica lá 8 horas por dia, às vezes mais, em pé, sem poder ir no banheiro, com dificuldade de banheiro, essas coisas. Aí o cara larga tudo. Para ganhar, no máximo, R$3 mil. Aí o cara larga tudo, vai ser Uber, vai entregar essas coisas da Shopee e tal. Então, o grande problema disso, Barreto, é que o cara não pode adoecer. Entendeu? Tem esse Quando fator, ele está saudável, ele está produzindo. Mas se por uma razão ou outra tiver um acidente, ele tiver um problema de saúde, ele precisar ficar em casa, aí a renda dele despenca e ele não tem nem condição de ser atendido porque ele não tem plano de saúde. Mas aí, Júlio, fica a dica aí, galera. Faz uma poupança. Vai guardando. Guarda pelo menos 10%. Não precisa guardar 30%, não. Guarda 10%. A Bíblia já diz, né? 10%. Então, outra coisa que eu queria ver com você, que também é uma coisa que chama a atenção, eu não sei, parece que é lei, que a mulher tem que ganhar, na mesma função, tem que ganhar o mesmo salário do homem. É lei, já é lei. Já é lei. Então, por que isso não acontece? Por que ainda tem muita empresa que faz essa diferença, sendo que eu acho que para a empresa a diferença é tão irrisória que não justifica manter essa... No Brasil acostumou-se, o passo seguinte é dado pela notificação, né? As empresas, como o governo, normalmente elas não são proativas, elas são reativas. Então, assim, você tem a lei, você regulamentou a lei, então isso já tinha que ser uma coisa automática, né? Porque essa discriminação entre homem e mulher, isso é uma bobagem. As mulheres, por exemplo, como elas são mães, elas têm uma sensibilidade maior do que nós, homens, elas têm se adaptado muito bem, principalmente nos cargos de direção das empresas, porque elas conseguem ter um grau de sensibilidade que às vezes falta até para o próprio homem, né? Então, assim, isso tinha que ser automático. Mas como no Brasil as coisas têm que ser provocadas, você entendeu? Então, há empresas e empresas. Há empresas que seguem rigorosamente a legislação, já fazem. Mas há aquelas que gostam, por exemplo, de ser as mais espertas, né, entre aspas, para poder ter custos menores e explorar o trabalhador, né? Então, elas deixam ser notificadas para tal. Isso é mais um problema cultural do que propriamente falta de legislação. Pois é, e nem é um prejuízo tão grande,
Pelo contrário. Para a mulher. Mulher, assim, eu acho assim, todas as empresas devem ter em mente, né, dentro do seu planejamento, dentro da sua estrutura, que o trabalhador tem que estar trabalhando de forma satisfeita, alegre, porque se ele estiver satisfeito, ele vai render mais, né? Automaticamente a produção, a produtividade da empresa melhora, a fatia de mercado dela vai ser maior. Então, assim, é o que eu disse, dentro do contexto da economia tem que ser um jogo de ganha-ganha, não um jogo que só um ganha, né? Então, isso é uma questão de mentalidade. Quando você tocou lá atrás na questão do problema do Centrão, de existir o Centrão, eu já tive a oportunidade de disputar eleições, né? E eu sempre me coloquei nesse contexto apresentando bons projetos. Projeto na área da educação, da infraestrutura, da saúde, enfim. Mas o que a gente percebe, Barreto? A população que enche urna, né? Que é a população mais empobrecida, tem menos acesso às questões, ela não olha isso. Ela olha o que você vai dar para ela de imediato. Então, as eleições, de maneira geral, e aí eu vejo uma hipocrisia muito grande dos tribunais regionais eleitorais e do próprio Superior Tribunal Eleitoral, porque, infelizmente, hoje, você não ganha eleição. Você compra a eleição. Você compra. E você compra com o quê? Você compra com o quê? Você compra com cesta básica. Você compra com material de construção. Você compra com combustível no período eleitoral, porque o cidadão tem o carro, tem a moto, anda normal. Mesmo chegou a fiscalização, hoje em dia... A fiscalização é falha. Chega no período eleitoral, o que acontece? O cidadão, para pregar o citru do candidato ou um adesivo na moto, ele exige o combustível. Ela até não exige, o próprio político passou a oferecer. Então, isso aí é que vai fazer o cara votar. E aí o cidadão, trabalhador, a pessoa que submete a esse tipo de... o que acontece? Eu costumo dizer, eu falo isso muito em sala de aula. O que acontece? Quando se compra o eleitor pela cesta, pelo material de construção, pelo combustível, mesmo pelo emprego, você entendeu? Você comprou. Então quem compra não deve satisfação. Então aí o que acontece com o cidadão que tomou esse rumo, em vez de analisar um projeto para a saúde, um projeto para a educação, para melhorar o coletivo, vamos dizer assim. Ele vai lá naquele político que ele votou, porque o cara deu para ele aquela cesta básica, e o cara bate a porta na cara dele. É verdade. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai xingar o cara, né? Aí ele xinga o cara durante 4 anos. Quando chega na eleição, volta de novo. Agora, e aí nós temos... Você vê, eu vou pegar, por exemplo, Catalão como exemplo, né? Catalão tem 17 vereadores. A pior Câmara de Vereadores da história de Catalão foi essa legislatura passada. Dos 17, foram reeleitos 11. 11. Por quê? Porque durante os 4 anos, para ter as benesses do prefeito anterior, certo? Mas isso que acontece em Catalão acontece para todo lugar. O que os vereadores tinham? Um pacote da prefeitura. Eles tinham 10 mil reais de cesta básica, 10 mil reais de material de construção e 20 empregos na prefeitura. Se você soma isso, por ano, quer dizer, os caras vão ganhar o quê? Vamos pegar 10, 20, 30. Vamos ver, 30 mil. Vezes 12, são 360 por vereador. Né? Por vereador. Vezes 4, 1.200.000. Então, o que acontece? Eu, no meu caso, que fui disputar a eleição em Catalão pelo PT, com orgulho, eu recebi o que de fundo eleitoral para disputar com esses caras? R$ 6.545. Agora, ou seja, eu fui o segundo do PT, mas com 109 votos. Ô Júlio, eu sou jornalista, fui jornalista político durante muitos anos. Inclusive tive orgulho de conhecer seu pai como deputado estadual, gente boa e tal. E eu sempre, às vezes, me deparei com isso. A pessoa me parava lá na sala de imprensa da Assembleia e perguntava assim: João, me fala uma coisa, se o deputado está oferecendo isso, assim para mim, poxa, eu não quero, o cara é ruim demais e tal. Eu falei, pega e não vota. Pega o tijolo, pega o gás, pega o dinheiro, na hora de ir na urna, vota com a sua consciência.
E aí o dinheiro que ele está recebendo é público, né? É fruto do próprio imposto que ele pagou. Então ele está tendo uma. Ele pode ter a benesse, mas tem que votar consciente. O problema é que ele não está votando consciente. Né? Então você está repetindo praticamente os mesmos nas câmaras municipais do Brasil, Câmara Nacional, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional e no Senado Federal. E aí a gente tem os representantes que nós temos. Infelizmente temos. Júlio, o tempo corre, eu te agradeço a presença. Esse bate-papo foi, na minha visão, muito bacana, muito bom, esclarecedor, principalmente para o companheiro que está aí, a companheira que está nos acompanhando. Companheiro e companheira que está nos acompanhando. Tá vendo? Então, esse bate-papo foi muito bom. Prometo, vamos marcar outros, porque eu acho que esses esclarecimentos, principalmente na área da economia, é muito importante para a classe trabalhadora, para que ele entenda o que está por trás de uma negociação, de uma convenção coletiva, de uma assembleia geral na empresa, para saber o que está acontecendo. Então essa conversa aqui é muito importante para esclarecer. Eu te agradeço e já vamos marcar uma outra data. Bom, para mim foi uma satisfação participar com você aqui. Tem sido um prazer enorme para mim poder compor aí a equipe da Federação dos Trabalhadores da Indústria, da Agroindústria, né, de Goiás, Distrito Federal de Tocantins, e estou à disposição de todos vocês, né, como time também, integrando o time, né, de trabalhadores, poder estar esclarecendo aquilo que é mais complexo aí da economia, porque de fato é uma questão complicada, para a gente poder ter cada vez uma vida melhor, né, com mais felicidade, menos bronca, né, e saber até quem que a gente tem que dar bronca, né, porque tem gente levando bronca aí que não tem culpa, né. É isso aí, muito obrigado. Falou, Júlio. Um abraço a todos. Obrigado. E obrigado a você, até o próximo programa.